Então, vamos demonstrar aqui a execução desse trecho de código no simulador Mars, usando o assembly do MIPS. Um trecho de código que declara um vetor de 10 posições, depois inicializa uma variável com 0, uma variável de retorno, um for com 10 iterações. Para cada posição desse vetor, nós testamos se essa posição contém um valor diferente de 0. E caso isso aconteça, nós incrementamos a variável chamada retorno, né? Então, resumindo, esse trecho de código conta quantos valores desse vetor é diferente de 0. Então, na nossa seção de dados, temos aqui um vetor com 10 posições, 3 dessas posições é 0, então aqui. E então esse nosso programa deve contar 7 posições, né? Então está aqui a nossa variável de retorno, está inicializada com 0. O nosso código, a nossa seção de código, então começa carregando o endereço do vetor para o registrador S0. Então esse código está implementado usando o modo de endereçamento indireto, né? Nós carregamos o endereço do vetor para esse registrador e depois acessamos dessa maneira aqui, sem precisar do nome do vetor aqui embaixo, né? Carregamos também 0 para a variável de retorno, né? Um registrador que está sendo usado para contar as iterações, que posteriormente vai ser movido para a variável de retorno, e um contador de 10 repetições, né, para fazer as iterações. Então o nosso loop começa aqui, nós carregamos o primeiro valor da memória, de modo indireto, para um registrador temporário, comparamos esse valor com 0, quer dizer, se esse valor for 0, então não nos interessa, né? A gente salta essa instrução aqui que incrementa. E caso ele não seja 0, então a gente incrementa o nosso contador, chamado retorno aqui, né? Após isso, nós andamos com esse endereço, então 4 bytes, né? A nossa memória é endereçada byte a byte, então cada word dessa aqui ocupa 4 bytes, e decrementamos o nosso contador de repetições, comparamos ele com 0, né? E caso ele seja maior do que 0, a gente segue repetindo. Então, ao final de 10 iterações, esse salto condicional vai falhar, né? Essa variável vai passar a ser 0, esse registrador, e nós finalmente gravamos a nossa contagem aqui na variável chamada retorno, né? Então aqui no Mars a gente clica nesse botãozinho para fazer o assembly do código, tá certo? Nós vamos ter aqui o código de máquina, o assembly resultante, né? E o assembly original aqui do lado, tá certo? Aqui está a nossa memória de dados e os registradores do MIPS aqui à direita, né? Bom, nós, para fazer a execução passo a passo, então, iniciamos com o endereço do vetor, nesse registrador S0, aqui está, o endereço está em decimal e aqui está em hexadecimal, a gente pode alternar para hexadecimal para ver que confere, né? Então esse endereço aqui aponta para o início do meu vetor, tá certo? Vou deixar em decimal para facilitar. E carregou então esse endereço, carregou 0 para o meu contador chamado retorno depois, e carregou 10 para o meu contador de iterações, tá certo? Bom, a gente entra aqui no loop. A primeira instrução que está dentro do loop é aquela que faz a carga do primeiro valor. Então, o valor 1 é carregado, tá certo? Esse valor 1, então, como não é igual a 0, não desvia a nossa instrução de incremento aqui, tá? Então, esse salto condicional não é tomado, causando o incremento, então, do nosso contador, que passa a valer 1, tá certo? Nós adicionamos 4 ao endereço, então o endereço agora aponta aqui, ó, para a próxima palavra, 2004, que é exatamente essa aqui, né? E decrementamos o nosso contador de iterações, então passa a valer 9, tá certo? E fazemos o salto condicional da repetição,
tá? A próxima iteração carrega o valor seguinte, também não salta, ela executa igual à primeira, né? Incrementa o endereço, decrementa o contador de repetições e continua. Bom, a terceira iteração tem agora então o valor zero no vetor, né? Nessa posição. Então nós carregamos o valor zero aqui para o registrador, comparamos, né? Então se esse valor aqui é zero, ele é, causando então esse desvio, né? Então o nosso incremento é saltado e a variável T0 continua com 2, então ela não foi incrementada, tá certo? Nós saltamos então para a parte que incrementa o endereço, decrementa o contador de repetições e vamos para a quarta iteração. A quarta iteração ela causa um incremento porque tem um valor diferente de zero. A quinta também, né? A sexta iteração tem um valor zero, então desviamos aqui a instrução do incremento, né? A sétima causa o incremento, a oitava também, a nona também, né? Então já contamos os 7 valores e estamos agora na última iteração que também causa o salto aqui, né? Desviando desse incremento por causa do valor zero na última posição do vetor. E finalmente decrementamos pela última vez o nosso contador de repetições, ele passa a valer zero, fazendo com que o nosso loop termine, né? Então esse salto aqui condicional falha agora, então a condição, e o nosso programa segue apenas salvando o registrador que contou as 7 palavras diferentes de zero na variável retorno, que está logo aqui à frente do vetor, né? Gravou então essa posição na memória. É isso aí, pessoal.